Salve Maria, paz e bem a todos vocês. Eu me chamo Viviane e esse é o canal dos Pequeninos do Reino. Sejam bem-vindos. Quero pedir a vocês que estão aí, que já deixem o like no nosso vídeo, que curtam os nossos conteúdos, que compartilhem, que evangelizem conosco, que sejam um inscrito em nosso canal e que divulgue. Assim estaremos evangelizando e desde já Deus te abençoe. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Estamos aí dando continuidade à nossa série em preparação para Pentecostes. O tema da série é Pentecostes, vida nova em Jesus, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância dos dons do Espírito Santo em nossa vida. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os dons, meu irmão e minha irmã, são instrumentos poderosos de Deus para a nossa santificação. O Senhor, Ele quer que todos nós sejamos santos. Todos nós somos chamados à santidade, crianças, jovens, adultos, idosos. Todos nós somos chamados à santidade, como o Senhor confirma isso lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Olha só o que ele vem nos falar. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só o que o Senhor vem nos dizer: sede santos, todos nós. Mas o Senhor, Ele nos pede essa graça, nos faz esse pedido, mas Ele também nos dá os meios para que isso aconteça, para que essa santidade aconteça. E esses meios é o que nós chamamos dos dons do Espírito Santo, os dons que nós recebemos no nosso batismo. Quando nós fomos batizados, nós recebemos 7 dons, que nós chamamos de dons de santificação ou dons infusos. Eles foram infundidos em nós, que são esses meios para podermos viver essa santidade que o Senhor nos pede. E são eles o dom de sabedoria, o dom de entendimento, o dom de conselho, de fortaleza, o dom de ciência, o dom de piedade, temor de Deus. Então são esses 7 dons que foram colocados, infundidos em nós e que nos dão a graça de vivermos aquilo que é a vontade de Deus. E nós precisamos, meu irmão e minha irmã, nos abrirmos à graça de Deus, entender que somos batizados e precisamos viver esse batismo. Então todas essas graças já estão em nós. Por exemplo, o dom de sabedoria, tão necessário para as nossas tomadas de decisões, o nosso agir conforme a vontade de Deus, o compreender aquilo que é a vontade de Deus, essa sabedoria. Quantas vezes nós seguimos por caminhos que não é a vontade de Deus e fazemos aquilo que não é a vontade de Deus. E é preciso essa sabedoria para poder agir conforme Deus quer, olha só. E essa graça está dentro de nós, que é a sabedoria. O dom de fortaleza, por exemplo, outro dom maravilhoso e tão necessário, tão importante, fundamental. E que nós temos que estar a todo momento: Senhor, vem me dar forças. E essa força, ela já está em nós. Essa força, ela já foi infundida em nós no nosso batismo. E quantas vezes nós fraquejamos, quantas vezes nós queremos desistir, sendo que a graça já está em nós, a fortaleza já está em nós. Agora, o que acontece? Nós precisamos cultivarmos esses dons. Eles foram colocados em nós, no nosso batismo, como sementinhas.
Mas é como uma planta, ela precisa ser regada, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser bem tratada para poder crescer, para poder florescer, para poder dar fruto. E isso como que nós fazemos espiritualmente falando? É uma vida de oração, é uma vida da busca de Deus, a busca dos sacramentos, sacramento da confissão, sacramento da Eucaristia, é uma vida voltada para Deus. Então essas são as formas que nós vamos cultivarmos esses dons e fazer com que eles cresçam cada vez mais em nós. Mas ele já está em você, já está em mim. Mas para isso eu preciso entender, eles estão em mim, mas eles precisam crescer. Não basta somente a pessoa ir ali batizar, receber os dons e levar uma vida totalmente voltada para aquilo que não é a vontade de Deus, ou seja, uma vida longe de Deus. Uma vida longe de Deus não vai fazer com que esses dons floresçam em nós. E a igreja também, ela nos vem falar, através do catecismo, número 1830, a igreja nos fala assim a respeito desses dons. A vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Olha só aí. Esses dons, eles foram colocados em nós e são essas disposições para podermos ouvir a voz do Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo está soprando em nós, quantas vezes o Espírito Santo está falando em nós e nós não escutamos essa voz. E esses dons, eles são essas disposições dentro de nós, em nós, que nos leva a fazer aquilo que o Espírito Santo nos fala, a decidirmos pelo que é certo, a compreendermos as coisas de Deus, a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então são todos esses dons em nós. E nós precisamos hoje tomarmos essa consciência e falarmos: eu preciso viver o meu batismo. Eu preciso fazer com que esses dons, eles gerem graça em mim para que eu possa gerar graça na vida do outro. Porque a graça, a santificação em nós, gera graça na vida do outro. Imagina quantas pessoas, quantos santos inseridos nos lugares, quantas graças as pessoas não alcançariam. Uma pessoa que vive a santidade, uma pessoa que faz a vontade de Deus, uma pessoa que faz a opção por aquilo que é certo. Que maravilha que não seria essa pessoa ali dentro da família, nos locais de trabalho, numa escola, num hospital, numa fábrica, num comércio. Então, ou seja, o Senhor, Ele quer a nossa santidade. E aquele que está em Cristo deve ser uma nova criatura. Como o Senhor nos fala também lá em 2 Coríntios 5:17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Todo aquele que está em Cristo. Você e eu, nós temos por obrigação de vivermos essa santidade. Por quê? Porque a graça já nos foi dada e nós estamos em Cristo. E aquele que não está em Cristo precisa estar. Aquele que não está caminhando com Cristo precisa caminhar. Não podemos perder tempo. Não podemos caminhar longe do Senhor, meu irmão, minha irmã. Caminhar com Deus é graça. Caminhar com Deus é rumo ao céu, rumo à bênção, rumo a uma vida nova. E nós não queremos viver como pessoas velhas, uma vida velha, uma vida de tristeza, uma vida longe de Deus, mas queremos viver na graça. E para viver na graça tem que ser uma vida no caminho do Senhor, uma vida segundo aquilo que o Espírito Santo está nos inspirando. Então, nesse momento agora, nós vamos rezar e pedir essa graça. Peça a graça ao Espírito Santo. Às vezes você está ouvindo tudo isso aí e tem achado tão difícil a santidade como algo distante. Viver, fazer com que esses frutos venham florescer como algo distante, algo difícil. Às vezes você pensa assim, a vida que eu estou levando, é difícil viver tudo isso aí. Peça agora a graça ao Espírito Santo. É Ele que tem o poder de te conceder essa graça. A graça de uma vida nova. A graça de viver tudo aquilo que Deus dispõe para nós.
os dons, a caminhada, os sacramentos. Vai pedindo esse Espírito Santo que te conceda. Vai pedindo a graça de se preparar bem nesse tempo de preparação para Pentecostes. Vem, Espírito Santo, nos ajude, porque queremos viver bem esse tempo. Para que nós possamos deixar com que essa graça e todas as graças que Deus nos concede possa florescer em nós. Nós te pedimos pela intercessão de Nossa Senhora, hoje e sempre. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. E nós vamos pedir também sempre a intercessão à Nossa Senhora, que ela nos conduza, que ela te conduza, que ela te dê forças para que você leve uma vida segundo o Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, um santo abençoado dia. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.